Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor César e agora o tema é teoria e prática do currículo, né? Sem mais delonga, bora pro vídeo para ele não ficar muito extenso, tá bom? E vou fazendo a leitura e já contextualizando na sequência, tá bom? Vou colocar minha webcam aqui no canto. Então, vamos lá, sem mais delonga. Teoria do currículo. Foco em concurso público, né? Claro, sempre. O tema do currículo em provas do concurso público geralmente se destacam nas três grandes abordagens. Temos o currículo tradicional, o currículo crítica e o pós-crítica, na relação entre a teoria e a prática. O objetivo é que o candidato demonstre conhecimento sobre a evolução do pensamento do currículo e suas implicações na pedagogia e sociais. Então é a evolução do currículo, como que ele está interagindo dentro da área da educação. Temos aqui o primeiro, teoria tradicionais. O que mais cai no concurso é o foco principal, é a transmissão do conhecimento. Pensa em currículo como um plano, uma receita a ser seguida, né? Então aqui o currículo só vai transmitindo até o momento, né, sem muita interação. Temos aqui um conceito-chave que eu destaquei, tá? Que é eficiência em organizar planejamentos, objetivos e avaliação. Temos aqui também a visão do currículo. É visto como um campo de conhecimento neutro e objetivo que deve ser repassado de forma padronizada. A meta é preparar o aluno para o mercado de trabalho ou para a vida em sociedade de forma funcional. Então aqui, o tradicional, ele tem foco para o aluno trabalhar no mercado de trabalho, né? O foco dele ainda é formal, funcional. Não é ainda criativo, protagonista, tá? Esse é o modelo tradicional. Descendo aqui mais um pouquinho, temos o modelo crítico, né? Essa abordagem é frequentemente questionada por ser conteudista e desconsidera o contexto social e cultural do aluno. O conhecimento é visto como um produto e não como um processo de construção. Então, esse modelo tradicional aqui, ó, ele é aquele modelo que não leva em conta a questão cultural do aluno, não leva em conta a questão social do aluno. É meramente a questão de passar conteúdo, né? Não tem o aluno como integral, aquele aluno, né, protagonista, né, que dá significado para a sua própria aprendizagem. Tá bom? Relações com o autor. Costuma se associar ao autor Harp Tyler, que popularizou o modelo de planejamento por objetivos. Tá bom? Já aqui, a teoria crítica é o que mais cai, né? Coloquei aqui, é o que mais cai a ideia do currículo como um campo de poder ideológico. Conceito-chave: a reprodução social e cultural, poder ideológico, emancipação da luta de classe. Aqui já muda, né? Aqui já entra a questão cultural, questão social, né? O currículo como uma emancipação, também como uma luta de classe. A visão geral aqui, temos aqui, ó, a visão geral do currículo. O currículo não é neutro, ele é um instrumento que pode reproduzir a desigualdade social e cultural existente na sociedade. No entanto, também pode ser um espaço de luta para promover a conscientização e a emancipação do aluno. Então aqui diz que o currículo, ele não é neutro, ele não é um currículo criado para todo mundo. Nesse momento ainda não. Nesse momento ele é meio padronizado. Ele não abrange todas as culturas que tem dentro da escola. Ainda não, tá bom? Ele ainda é um currículo meio engessado ainda, tá bom? E a crítica que temos aqui desse currículo é o foco em como o currículo reforça a desigualdade, privilegiando o conhecimento das classes dominantes e marginalizando outras formas de saber. Então, nesse momento, o currículo ele tem um padrão, né? E esse padrão dominante é aquela classe dominada, né? É aquela classe que domina, que tem o poder do conhecimento e marginaliza outra. Então aquela cultura, vai ter uma cultura que vai ser mais favorecida e a outra não, né? Por incrível que pareça, o currículo ele ainda traz essa questão, né? Está em produção, em desenvolvimento, mas ainda traz isso, que está aí. Esse documento eu tirei dos estudos, das apostilas que eu venho estudando, tá? E cai muito em prova também,
E tem relação aqui com um autor que pensa em outros, como Paulo Freire, como sua Pedagogia da Liberdade, Bourdieu, Parceron, com a ideia de reprodução cultural. A escola de Frankfurt, Adorno, também é uma referência importante. Tá bom? Todos esses pensadores já vêm criticando essa questão desse tipo de currículo, tá bom? E aqui já, em terceiro, a teoria do currículo pós-crítica é o que mais é cobrado, é o foco que muda para a identidade e diferença de discurso. Conceito-chave aqui quando fala pós-crítico currículo são a identidade de gênero, raça, etnia e multiculturalismo. Discurso pós-estruturalismo. Aqui sim já entra a multicultura, né? Questão de gênero, né? Já tem o aluno integral, o aluno já por inteiro, não só didático, como sentimentos, né? Ações, tá bom? Aqui já é o aluno por inteiro. A visão do currículo aqui, né? Coloquei. O currículo é uma construção social e linguística que produz identidades e atribui significado. Ele não é apenas reproduz a desigualdade, mas também as cria por meio de um discurso que marginaliza um grupo específico. A verdade é, o conhecimento não são absolutos. Tá bom? Então essa visão tá aqui, que o conhecimento ele não é único, né? Tá pisando, tá batendo na tecla. O conhecimento, né? A criação do currículo, ela tem que abranger várias formas, gênero, raça, étnica, tem vários significados, várias culturas. Temos que contemplar, a escola tem que contemplar essa demanda de alunos com diversidade cultural dentro do sistema educacional, dentro da escola, né? Só assim vai ser uma escola de qualidade e inclusiva. Tá ok? Vamos lá, tá acabando, gente, é rapidinho. Críticas. Essa abordagem questiona as grandes narrativas da modernidade e o conceito de verdade universal. A ênfase é na contestação e na ressignificação de saberes. Tá aí, pessoal. A escola, né, eles fazem aquela crítica de uma narrativa apenas de um grupo de pessoas. As narrativas são várias na escola, várias narrativas, vários modos de pensar, né? Contextualiza esse pensamento universal, né? Que não, a escola tem várias pessoas, várias crianças, cada um com a sua história, com a sua cultura. Então isso tem que ser contemplado, entendeu, pessoal? Continuando aqui, ó, a relação com os autores, né? Temos autores ligados ao pós-estruturalismo, como Michel Foucault, né? Um top lá na linha, na outra ponta, né? Frequentemente citado nas provas, nos concursos. Quem faz, eu faço muito. Sempre ele está lá, Foucault, que já aponta essa questão. E coloquei aqui também para finalizar conceitos essenciais que caem em prova. Além das teorias, é comum que as provas cobram a distinção entre tipos de currículos, né, na prática. Então nós vamos ter 3 tipos de currículo. O currículo formal, né, ou prescrito, que é aquele currículo que temos mesmo em sala de aula, é um currículo oficial definido nos documentos, como da BNCC, tá bom? Os currículos como nos planos nacionais, nos planos de cursos e nos guias que temos na escola. Esse é o formal, que é o prescrito, que está lá. E temos o outro currículo, que é o currículo em ação, que é o real, que acontece no chão da escola, que é o que acontece de fato na sala de aula, né? E as práticas pedagógicas do professor, que adapta e interpreta o currículo formal. Então, esse currículo real está dizendo que aquele professor pega o formal e dentro da demanda na sala de aula, ele olha ali, dentro daquele olhar que está acontecendo na sala de aula, ele transforma o currículo, né? Ele traz o currículo para a realidade dentro da sala de aula, sacou? Pegou a visão? E por último aqui nós vamos ter o currículo oculto, que é o que mais cobrado, refere-se a tudo o que acontece transmitido de forma não intencional na escola, como valores, normas, hierarquias, comportamento. Ele tem um papel fundamental na socialização dos alunos e muitas vezes reforça a desigualdade social, porque esse é aquele currículo que ele não está nos documentos. Ele também não aparece muitas vezes no real do dia a dia. É aquilo informal, né? É aquela correção que tem dentro da sala de aula. É aquilo que não vai aparecer, mas está lá. O professor ele tem que adaptar esse currículo, né? Para veste,
movimentos, ações. Tudo bem? Vou deixar aqui agora o podcast poderoso, milagroso, para fortalecer esse documento. E também vou deixar esse documento aqui no grupo e também aqui no link, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixe seu like para fortalecer, para espalhar para o maior número de pessoas. É curtinho, tá bom? Fica com Deus e, como sempre, a intenção é só ajudar e fortalecer. Um abraço. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha num tema-chave: teorias e práticas de currículo. As fontes que a gente consultou, elas investigam uma coisa-chave, sabe? Como é que o conhecimento é escolhido, organizado e ensinado? E o impacto disso tudo. Então, nossa missão aqui é meio que desempacotar as grandes abordagens teóricas, tradicionais, críticas, pós-críticas e tentar entender o que isso significa na prática, no dia a dia da educação. Fica a pergunta, né? Quem decide o que a gente aprende na escola? E por quê? Exato. E é importante, assim, entender que currículo é muito mais que só uma lista de matéria, né? Na verdade, ele envolve todas as experiências de aprendizagem que a escola promove. Tem conteúdo, tem método, claro, mas o objetivo, no fundo, é ajudar a formar a identidade, a capacidade crítica dos alunos, sempre pensando em quem eles são, onde eles vivem. Certo. Então vamos lá, vamos desembrulhar isso. Primeiro, as teorias tradicionais. O foco delas parece bem direto. Objetivo de aprendizagem, conteúdo, método, avaliação. Eficiência é a palavra, né? Quase uma padronização. As fontes dizem que isso veio muito dos Estados Unidos, com base naquelas ideias do Taylor, da organização tipo empresarial. Aplicada à educação. Essa visão encara o currículo como, digamos, uma entrega de conhecimento pronto, algo que tem que ser absorvido pelo aluno. A crítica mais comum é essa mesmo, foca demais no conteúdo, naquele ensino conteudista, e às vezes esquece um pouco das necessidades, do contexto do estudante. Muita memorização. O currículo formal, o documento oficial, é a estrela aqui. Mas aí a coisa evoluiu, né? E entram as teorias críticas. Aqui a conversa muda de tom, o foco vai para poder, ideologia, para como a escola, às vezes sem querer, acaba reproduzindo desigualdades sociais, culturais. A ideia central é forte. Nenhuma teoria, nenhum currículo é neutro. Sempre tem relação de poder ali por trás. Pois é. E a teoria crítica ajuda a gente a enxergar o currículo como um espaço de disputa, sabe? Um campo cultural e social. A pergunta passa a ser, por que esse conhecimento e não outro? Quem ganha com isso? As fontes até citam a escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, que analisavam justamente essas estruturas de poderes contidas na sociedade. Eles mostram como o currículo pode tanto manter o status quo, quanto ser uma ferramenta para despertar consciência, para emancipar. E aí entra também o tal do currículo oculto, né? Aquilo que não está escrito, valores, normas, quem pode falar, quem não pode. As teorias críticas diriam que isso é super poderoso para reproduzir desigualdade. Tipo, um currículo de história que só fala de heróis de um grupo. A lente crítica pergunta, e as outras histórias? O que está sendo silenciado? Exatamente. Essa análise crítica revela essas camadas que não são ditas, né? E a função da teoria, nesse caso, é justamente desvendar as intenções, os efeitos, que muitas vezes passam batido nas práticas do dia a dia. Mas a análise não parou por aí, né? Outros olhares começaram a questionar a própria ideia de conhecimento. Isso leva a gente para as teorias pós-críticas. Aí a conversa se abre mais ainda. Entra a construção social do conhecimento, a linguagem, as identidades múltiplas, multiculturalismo, gênero, raça. Um ponto-chave aqui é a influência do pós-estruturalismo, que questiona essas verdades absolutas, e também do pós-colonialismo, que critica as visões muito centradas na Europa, por exemplo. O currículo passa a ser visto como uma prática discursiva. Ou seja, o jeito como a gente fala sobre ele, escreve sobre ele, não só descreve, mas ajuda a criar a realidade dele, os efeitos dele. A questão não é só o que é verdade,
mas como algo vira verdade naquele contexto específico. E isso tem um impacto prático gigante, imagino. Questionar, por exemplo, por que uma cultura masculina domina, ou por que saberes indígenas ou afrodescendentes são menos valorizados. A ideia não é só passar conhecimento, mas entender como o currículo em si produz significados, produz identidades, relações. Perfeito. E isso se conecta diretamente com a prática, né? O currículo que acontece de verdade na sala de aula, o currículo em ação, às vezes é bem diferente do papel. E refletir sobre essas teorias ajuda a entender por que isso acontece. A teoria ilumina a prática e a prática, por sua vez, desafia a teoria. Por isso é tão importante a escola discutir e definir bem o seu projeto político-pedagógico, o PPP. Ele é tipo o DNA da escola, né? Alinhado com as necessidades e as perguntas dos alunos. Então, resumindo um pouco esse nosso mergulho, o que a gente leva disso tudo? Entender essas diferentes lentes, tradicional, crítica, pós-crítica, acho que permite a nós, educadores, ou a quem se interessa por educação, tomar decisões mais conscientes. Ajuda a sacar que o currículo nunca é uma coisa neutra. Ele sempre carrega visões de mundo, poder, ideias sobre quem somos. Com certeza. E fica talvez uma provocação final, né? Se a gente aceita que o conhecimento e a verdade são, em grande medida, construções, como dizem as teorias pós-críticas. Que tipo de pergunta isso faz a gente se colocar sobre o propósito fundamental da educação hoje em dia? O que a gente realmente quer construir com as experiências de aprendizagem que a gente oferece, dentro e fora da escola?